Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto de curiosidade sobre o mosquito Aedes aegypti. Vamos fazer a leitura? O mosquito Aedes aegypti é originário do Egito. A dispersão pelo mundo ocorreu pela África. Primeiro da costa leste do continente das Américas, depois da costa oeste para a Ásia. O vetor foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex aegypti. Culex significa mosquito e aegypti egípcio. Os mosquitos fêmeas sugam sangue para produzir ovos. Só a fêmea pica, porque precisa de sangue para a reprodução dos ovos. Tanto o macho quanto a fêmea se alimentam de substâncias que contêm açúcar, néctar, seivas, entre outros. Mas, como o macho não produz ovos, não necessita de sangue. Normalmente, 3 dias após a ingestão de sangue, as fêmeas já estão aptas para desovar. No início do século XX, a identificação do Aedes aegypti como transmissor da febre amarela urbana impulsionou a execução de rígidas medidas de controle que levaram, em 1955, à erradicação do mosquito no país. Em 1958, o país foi considerado livre do vetor pela Organização Mundial da Saúde, OMS. No entanto, a erradicação não recobriu a totalidade do continente americano e o vetor permaneceu em áreas como Venezuela, sul dos Estados Unidos, Guiana e Suriname, além de toda a extensão que engloba o Caribe e Cuba. Segundo as teorias mais aceitas, o Aedes aegypti se disseminou da África para o continente americano por embarcações que aportaram no Brasil para o tráfico de escravos. Há registro da ocorrência da doença em Curitiba, Paraná, no final do século XIX e em Niterói, Rio de Janeiro, no início do século XX. A dengue só ocorre no Brasil. Não ocorre só no Brasil. Há registros da doença em diversos países das Américas. E aqui nós começamos com o dígrafo. Com base nesse texto de curiosidade sobre o mosquito Aedes aegypti, nós vamos trabalhar sobre o dígrafo consonantais. Olha lá o que é. Nos dígrafos consonantais, o encontro de duas letras formam um único som. Os dígrafos consonantais são LH, CH, NH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha, XC, XS. Vamos a alguns exemplos? Olha lá com LH. Agora eu vou virar aqui para eu pegar o lápis. Então, olha ali, nós temos o LH. Ó, LH. Então, nós temos agasalho, baralho, espelho. Ou seja, o LH, nós não sabemos quando é o L e quando é o H, porque os dois juntos formam o sonzinho lho. CH, machado, chuva, chocolate. Então, nós temos o chá do machado, nós temos o chu da chuva e nós temos o chocolate do chocolate. Então, ó, chá, chu, cho. Tem o som de X, mas só que são duas letras que formam esse som. O NH, carinho, ganho, estranho. Então, nós temos, ó, nho, nho, nho. Então, esse som de nho
é o som do NH. Nós não conseguimos distinguir quem que é o N e quem que é o H. Os dois R's, ó, carro, torre, morro. Os dois R's falando junto tem um som forte. Nós não conseguimos distinguir se tem dois R's ou um R só. Ó, os dois S's. Massa, pêssego e pássaro. Sa. Então, os dois S's, eles são juntos e fica um som só. Aqui nós temos o dígrafo, só que esse é um dígrafo consonantal com vogal. Então, aqui nós temos esse dígrafo e que fica assim, aquilo. Ó, nós falamos que. Nós não conseguimos entender o som do U aqui no meio. A gente não fala aquilo, a gente fala aquilo. Máquina, olha lá, máquina. Nós também não sabemos que tem um U ali no meio. Nós falamos máquina e não macuina. Querosene, nós falamos querosene, nós não falamos querosene. Toque, nós falamos toque e não toque. Ó, o G e o U, quando tem o G e o U estão juntos e forma dígrafo, ou seja, que forma um som só. Guitarra, ó, nós não falamos o guitarra, nós falamos guitarra. Águia, ó, eu estou falando águia, eu não estou falando aguia. Guerra, nós estamos falando guerra. Nós não estamos falando guerra. Dengue, nós estamos falando gue, nós não estamos falando gue. Olha agora os dígrafos SC. Nós temos o nascer, descer, piscina. Então, o S e o C, eles formam um único som. Olha aqui o S com C cedilha. Nasço, desço, cresça. Então, essas duas letrinhas têm o som do S. O X e o C, ó, exceção, excesso, excelente. O X e o C daí fica com o som de S. E com o X o S,